E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou Evandro Salgado, eu sou médico pediatra intensivista pela Santa Casa de São Paulo e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de reanimação cardiopulmonar. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram do Emergências Pediátricas, o pessoal colocou algumas dúvidas sobre a RCP e é legal porque no ano passado a American Heart Association soltou aí novas diretrizes, né? A cada 5 anos, a última era em 2015, eles revisam todos os estudos, todos os conceitos, e ano passado, no finzinho do ano, eles soltaram um documento, que na verdade é um documento integrado, tem as diretrizes dos adultos, das crianças e neonatal também. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas atualizações e as diferenças que aconteceram nesse último documento, mas nesse vídeo aqui eu queria primeiro falar sobre os conceitos básicos da reanimação cardiopulmonar, só para a gente revisar. Alguns conceitos não mudam porque eles já estão muito bem estabelecidos, né? Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o que mudou, né? As diretrizes, o que eles focaram em diferente em 2020. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a RCP tradicional e quero mostrar alguns dados para vocês. Nesse primeiro slide eu já coloco aqui, ó, mais de 20 mil bebês e crianças têm PCR nos Estados Unidos, todos os anos. E isso é um número estrondoso, é um número enorme. São crianças que muitas vezes não têm a chance de ser reanimadas, muitos óbitos, porque falta às vezes educação, falta treinamento. Então a gente percebe que nos últimos anos, esse dado está aí também, a gente teve uma melhora na sobrevida e no prognóstico neurológico nas paradas cardiorrespiratórias intra-hospitalares, mas as taxas de sobrevivência das extra-hospitalares permanecem deficientes, especialmente em bebês, porque as pessoas não sabem, não são treinadas para reanimar crianças e bebês. Então a gente sempre tem que falar sobre isso, a gente tem que relembrar conceitos básicos, relembrar da técnica, relembrar de como a gente aborda uma criança em parada cardiorrespiratória. Eu trouxe assim um conceito histórico bem básico. A história da reanimação cardiopulmonar ela é muito longa, remonta desde a Bíblia, né? No livro de Reis tem esse relato do profeta Eliseu falando o seguinte: ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre o menino, esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então, assim, estima-se que esse é o primeiro relato da humanidade de história de reanimação. As pessoas desde a antiguidade já sabiam que se elas colocassem o ar, elas ajudando a pessoa a respirar, isso poderia fazer com que ela voltasse de uma parada cardiorrespiratória. Os indígenas também tinham um método com um Foley, que eles colocavam pela região anal, e eles tentavam fazer um estímulo com ar, tentando fazer a pessoa reanimar. E assim, ao longo da história, foi se desenvolvendo técnicas e mais técnicas. Vocês veem que no começo do século XX, em 1900 e pouquinho, Sheffer, na Inglaterra, desenvolveu a técnica de compressão com paciente em decúbito ventral. Então, no primeiro momento, acreditava-se que a pessoa de bruços tendia a ter uma reanimação melhor, era mais fácil. Mas, em 1960, Coenhoven, ele fez esse artigo dizendo que a compressão no terço inferior do externo, então exatamente sobre o ápice, aliás, a base do coração, onde o coração estava ali localizado, fazendo compressão ali, você fornecia uma circulação suficiente para manter a vida, tanto em animais quanto seres humanos, em parada cardíaca. E aí, a partir desse conceito, que foi muito legal, no ano seguinte, a American Heart Association já começou a fazer documentos periódicos e eventos, e inclusive esse do ano passado foi um deles, desde 1961. Mas se você parar para pensar, faz pouquíssimo tempo que a gente fala de parada cardiorrespiratória, da reanimação do jeito que ela é. 1960. Antes disso era tudo muito incerto, cada um tinha conceitos diferentes e a partir daí, nos últimos anos, nos últimos 50, 60, 70 anos, é que a gente começou a condensar melhor esses conhecimentos e fazer esses protocolos que a gente conhece hoje. E aí eu coloquei essas imagens para vocês visualizarem algumas técnicas diferentes, porque é importante que a gente saiba que criança, a abordagem é um pouco diferente do adulto, né? Depende do tamanho da criança. E a gente tem que saber o que fazer quando a gente encontra uma criança ali desacordada, uma criança que às vezes perdeu a consciência, a gente testemunhando, uma criança que a gente encontrou desacordada. Então vocês veem nessas imagens de cima algumas técnicas diferentes, uma delas
com os 2 polegares. Essa é uma técnica clássica dos lactentes, né? Especialmente o lactente jovem, até 3 meses de idade. A partir daí a criança vai ficando cada vez maior e vai ficando cada vez mais difícil de você abraçar o tórax, mas a técnica é exatamente como mostra a imagem, de você posicionar os polegares como se você estivesse fazendo no adulto, que a gente faz justamente sobre o externo, no terço inferior, exatamente onde está o coração. Na criança a gente usa os polegares, fazendo com que as nossas mãos entrelacem todo o tórax da criança. Por isso tem que ser um lactente jovem, pequeno, né? A gente abraça o peito da criança e comprime. E aí, obviamente, a gente precisa fazer uma compressão o suficiente para que gere um débito cardíaco, para que gere força e circulação suficiente para aquela criança ser reanimada. E, em geral, isso se dá fazendo 1/3 de compressão do tórax, pelo menos, 1/3. Então a gente consegue ter uma noção, basicamente sentindo ali a sensação tátil do quanto a gente comprime aquele tórax. Do lado, vocês veem que tem a outra imagem dos 2 dedos, exatamente na mesma posição, mais ou menos na linha intermamilar, e a pessoa fica em cima do bebê, o bebê precisa estar numa superfície firme, né, uma superfície rígida, então é muito difícil você reanimar uma criança no colo. Eu não estou falando de técnica de engasgo, né, então uma criança que engasgou, de repente broncoaspirou leite materno ou engasgou do seu lado, a gente faz o Heimlich, né? Então modificado para criança. Então bebezinho especialmente a gente coloca de bruços, a gente dá 5 tapinhas nas costas, vira para frente e faz essa mesma compressão, só que segurando a criança na nossa mão. A ideia é aumentar a pressão intratorácica para ela expelir aquilo que está fazendo ela não respirar, ela ficar em apneia. Mas, no caso específico da reanimação cardiopulmonar, a parada cardíaca, o ideal é que a criança esteja na superfície plana, firme, até para eu conseguir fazer os procedimentos depois, para eu conseguir fazer uma intubação, uma ventilação, enfim, todos os procedimentos que a gente precisa fazer adequados. E vocês veem, mesmo nessa imagem, essa imagem talvez não esteja tão adequada, você vê que tem uma pessoa fazendo a mesma técnica do adulto num bebê pequeno. Mas é possível fazer. Então, em crianças um pouco maiores, crianças acima de 6 meses, acima de 1 ano, em geral a gente usa uma mão só, porque a gente usa, na verdade, o mesmo princípio de você comprimir 1/3 do tórax. Então você vê que a pessoa está usando as 2 mãos, mas ela pode usar uma mão só, talvez fosse mais adequado. Um conceito interessante, eu já falei um pouquinho mais cedo, você saber como agir diante de uma situação presenciada ou não, testemunhada ou não. Se eu testemunho uma criança que na minha frente acabou de ter um evento de desmaio, ela perdeu a consciência, ela fez uma síncope, a gente não sabe o que aconteceu. Qual é a grande causa de parada cardiorrespiratória em criança? Respiratório. Então, na maioria das vezes a criança aspirou um corpo estranho, ou ela se engasgou com alimento, ou ela estava mamando, aconteceu alguma coisa que de repente a criança caiu. Essa é a principal causa, não é a única causa. Lembrando que a criança pode ter também uma cardiopatia congênita, ela de repente já estava com alguma infecção, de repente ela estava com Covid e ela fez uma hipóxia severa e aí de repente ela perdeu a consciência. Não dá para saber num primeiro momento, mas a principal causa é obstrução e é hipóxia, falta de oxigênio. Então como é que eu deveria agir num primeiro momento se eu testemunho uma criança caindo? Primeiro, a gente vai ver o que está acontecendo. Você tenta chamar a criança e ela não reage. Como você testemunhou, você sabe o tempo que está levando até aquela criança ser assistida. Então qual que é a coisa que eu deveria fazer primeiro? Eu chamo ajuda. Então eu tenho talvez ali alguns pouquíssimos minutinhos, 1, 2 minutinhos para correr e buscar ajuda. Por quê? Porque muitas vezes essa ajuda vai trazer os recursos melhores e necessários para conseguir reanimar essa criança. Então vem o SAMU, vem lá um desfibrilador, vem o que eu preciso para eu prestar uma assistência melhor para essa criança. Se eu não testemunho, então, por exemplo, você está andando pelo condomínio, você passa pela área comum e na piscina, de repente você vê uma criança boiando. Então, assim, você não sabe quanto tempo aquela criança está ali, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai correr, tirar a criança dali e já começar a reanimação. Então, você reanima aquela criança por pelo menos 2 minutos, se você está sozinho, não tem ninguém ali para te ajudar, e aí você faz a primeira reanimação e depois você chama ajuda, porque você não sabe o tempo de hipóxia. Então, relembrando, quando eu presencio um evento, dá tempo de eu correr e chamar ajuda. Se eu não presencio, eu não sei. Então, é justo eu ir lá
tentar reanimar primeiro a criança durante 2 minutinhos, eu faço um ciclo, não estou vendo que está dando resultado, a criança não está respondendo, aí eu corro e chamo ajuda, porque provavelmente a criança não vai reagir bem dessa forma. E às vezes você não sabe o que aconteceu com aquela criança, você não sabe se ela está doente, você está com medo de se contaminar, por exemplo, então você pode se contaminar, você pode pegar um Covid, você pode pegar alguma coisa ali naquele momento, então você pode muito bem, a melhor conduta na maioria das vezes para o leigo e muitas vezes para o não leigo é comprimir. Então é opcional eu fazer essas ventilações e quando eu estou sozinho eu posso simplesmente ficar comprimindo por 2 minutos ali naquela reanimação inicial e chamo ajuda, ou se eu optar por fazer as ventilações, eu comprimo 30 vezes e ventilo 2 vezes, como eu faria para o adulto. O que muda em criança é quando chega ajuda. Então essa é uma diferença importante que já existia desde o consenso passado, 2015. Quando eu recebo a ajuda de um segundo socorrista, a gente faz 15:2. Então a ventilação ela é no intervalo um pouco mais curto de compressões. Mas é claro que você já vai estar provavelmente com uma estrutura um pouco melhor, você já vai estar com um ambu, com uma máscara, com uma estrutura adequada para fazer a reanimação daquela criança. Recém-nascido é outro departamento. Então a reanimação neonatal, a gente faz uma sequência diferente, a gente faz 3 compressões para uma ventilação. Nós estamos falando aqui especificamente do pediátrico, então acima do período neonatal até o adolescente a gente age dessa forma. 2 socorristas, são 15 compressões e 2 ventilações. Acima disso, o adolescente, 12 anos para cima, a gente já trata como adulto, é sempre 30:2, não importa se você está sozinho ou se você está em 2 socorristas, tá? Aí eu trouxe aquele nosso velho conhecido fluxograma que a gente já tem há muitos anos, 2010, 2015, é sempre quase o mesmo fluxograma, mas dessa vez eles mudaram um pouquinho. Eu vou falar das diferenças no próximo vídeo, mas eu já queria mostrar nessa imagem que você começa com esse fluxograma, então você detectou a parada cardiorrespiratória, você já começa a compressão e você monitora. E aí você vê se o ritmo é chocável ou não. Nós vamos falar com detalhes isso em outros vídeos, mas a gente sabe que os ritmos chocáveis são quais? Fibrilação ventricular e taquiventricular sem pulso. Então, se eu tenho esses 2 ritmos, eu vou lá e choco. E imediatamente após o choque, isso não mudou, sempre desde 2015 é assim, antigamente a gente checava pulso, mas não, agora desde 2015 você choca e já começa a compressão, você só vai checar ritmo depois. Então isso não mudou, a gente mantém da mesma forma. O que mudou, você percebe que do lado da assistolia, que são os ritmos não chocáveis, o novo consenso considera, por exemplo, a adrenalina como se fosse um choque. Então quanto mais precoce você fizer a adrenalina, melhor. Então você vê que junto com o choque que a gente faria, por exemplo, nos ritmos chocáveis, na assistolia e na ESP, lembrando que criança geralmente para nesses ritmos, que é o ritmo da hipóxia, então eles fazem, geralmente é ritmo não chocável criança, então você monitora e geralmente a criança ou está em assistolia ou está em AESP, atividade elétrica sem pulso. E aí você vê que ele já coloca a figurinha da adrenalina aí. Imediatamente você identificou, você já pede para fazer adrenalina. Já tem alguém simultaneamente ali pegando acesso e tal, e você começa a compressão, sem perder tempo, é claro, né? Mas é só para dar essa ênfase, que a adrenalina entrou como se fosse o choque. Antes não, a gente começava a fazer todo o processo e depois entrava a droga. Aqui não, percebeu que o ritmo é não chocável, você já faz adrenalina. A velocidade é de 100 a 120, então isso eles deram uma reforçada no 120 agora. Antes era só o 100, a gente tinha aquelas 2 musiquinhas clássicas aí, né, do Bee Gees. Eu não sei se é bem isso a melodia, mas é mais ou menos esse ritmo. E depois eles lançaram uma campanha nos Estados Unidos interessante do Baby Shark, que para ensinar as crianças na escola, olha só que bacana, né? Fazer uma educação desde a escola. Quando o coleguinha acontece alguma coisa, ele apaga e tal, já ensinar as crianças a ir no ritmo do Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark. Então, era em torno de 100 batimentos por minuto, né? 100 compressões por minuto. Só que nesse consenso, ele ainda reforçou um pouco mais, da gente ir mais rápido ainda, para a gente conseguir dar uma velocidade de fluxo um pouco maior e tentar melhorar esse débito cardíaco.
Se tiver a via aérea avançada, administre compressões contínuas e uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Isso eu vou falar no próximo vídeo, isso mudou. Antes, quando eu intubava o paciente e estava reanimando, a gente fazia uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos, o que dava em torno de 12 a 20 por minuto. Agora mudou. Então eles colocaram mais ventilações, porque isso mostrou nos estudos que melhorava a oxigenação, melhorava a pré-carga, melhorava o débito cardíaco. Então é uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo para a gente lembrar, tá? Então isso foi só para a gente dar uma pincelada, para a gente lembrar como é que a gente agiria frente a uma situação, a uma criança que desacordou, que está em parada cardiorrespiratória, que eu identifiquei. Eu já começo as compressões, eu faço as ventilações. Eu posso optar por não fazer ventilação se eu não tenho treinamento adequado, se eu não quero me contaminar, inclusive, mas a compressão tem que ser efetiva, a gente tem que usar a técnica correta, o paciente tem que estar numa posição totalmente horizontal, numa posição firme, geralmente no chão, a gente ajoelha ao lado dele, os cotovelos esticados e a gente usa a mesma técnica do adulto, só lembrando que a força de contração é um pouco diferente, né? A criança tem uma caixa torácica mais complacente, mas só lembrando que a gente precisa fazer uma técnica de reanimação cardiopulmonar adequada para a criança conseguir ter um retorno venoso, ter um débito cardíaco adequado para ela sair daquela parada cardiorrespiratória. Deixem as suas dúvidas, deixem as suas sugestões de temas e a gente vai continuando os nossos vídeos, nossos conteúdos ao longo do ano e já vai ter mais um curso de emergências ainda no fim desse mês, já eu conto para vocês os detalhes do nosso próximo curso, da nossa próxima turma, tá bom? Grande abraço, pessoal, até logo!